Instituto Mais. Nesse vídeo eu vou resolver uma prova que ocorreu no dia 20 de agosto dessa banca e eu vou te explicar o passo a passo de lógica proposicional. Então, se você não sabe nada de lógica proposicional, que inclusive foi o peso dessa prova, fica no vídeo. Vamos lá. Lembrando que para pegar essa folha, é só acessar a descrição. Analise a sentença abaixo para responder a questão 1. Fazemos compras caras e viajamos com frequência. A sentença acima representa um exemplo de... Vamos lá. Isso aqui são as tabelas que você tem que memorizar. São 4 muito importantes e 5 no todo. Vamos botar assim. Ah, Felipe, tem que gravar isso aí? Tem, mas é mole. Toda vez que você for sentar para estudar, você escreve e vai preenchendo. Lá pela terceira, quarta, quinta, você já vai ter isso na cabeça. Confia em mim. Vamos lá. A, B, duas proposições simples. Conjunção A e B. Vou te dar um exemplo. Dirijo e uso cinto de segurança. E eu sempre tenho os possíveis valores lógicos para A e B, as possibilidades, que são ambos sendo verdadeiros, primeiro verdade, segundo falso, falso verdadeiro e falso e falso. Na conjunção, no E, a gente vai ter verdade apenas quando for tudo verdade. Do contrário, se tiver pelo menos uma falsa, vai ser sempre falso o valor lógico. Para disjunção inclusiva, olha o exemplo. Dirijo ou uso cinto de segurança. Da mesma forma, VV, VF, FV, FF. Só vai ser falso quando tiver tudo falso. Do contrário, é sempre verdadeiro. A condicional, daqui a pouco eu venho para essa última aqui. A condicional. Se dirijo, então uso o cinto de segurança. Adivinha? Mesma coisa. Mesmas possibilidades. Só estou preenchendo de forma diferente aqui, mas no final da mesma coisa. Só vai ser falso quando tiver VF, nessa ordem assim. Do contrário, é sempre verdadeiro. Depois, a bicondicional. Dirijo, se e somente se uso o cinto de segurança. Igualzinha. As possibilidades não vão mudar, né? E vai ser verdade quando tiver valores lógicos iguais, VV, FF. E falso quando os valores lógicos forem diferentes. Aqui, na disjunção exclusiva, que inclusive, adivinha você, tem os mesmos possíveis valores lógicos, né? Na disjunção exclusiva, vai ser o oposto dessa aqui. Aqui, quando forem iguais, é V. Quando forem diferentes, é F. Aqui é o oposto. Quando forem iguais, é F. E quando forem diferentes, é V. E aí seria assim, né? Ou dirijo ou uso o cinto de segurança. Ou uma coisa ou outra. Por isso que é exclusiva e aqui temos a inclusiva. Sabendo disso, você já está capacitado para resolver essas provas. E essa aqui também. A sentença acima representa um exemplo de... Bom, fazemos compras caras e viajamos com frequência. Isso é uma conjunção. Bem tranquilo. Número 2, que diz o seguinte. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença que é sempre falsa, quaisquer que sejam os valores lógicos de suas variáveis. Vamos começar com a letra A. Por exemplo, na letra A eu tenho alguma coisa ou a negação dessa coisa, né? Isso aqui representa a negação. Então, se aqui for V ou, aqui vai ser falso, né? A negação da verdade é a falsidade. Se aqui for falso ou, aqui vai ser verdadeiro. Como é que você nega uma falsidade? Com a verdade. Então, é sempre V ou F ou V. Vamos lá para a tabela do ou? Olha ela aqui. Ó. V ou F ou V. Isso vai ser sempre verdade. Aqui, ó, sempre verdade. Então, não é sempre falso. Obviamente, não é a letra A. A letra B já é mais difícil. Difícil não, né? Dá para fazer, mas
requer um pouco mais de pensamento, de tempo, porque eu tenho dois conectivos, então eu pulo. Vou tentar a C e a D. Se não for nem a C, nem a D e nem a A que eu já eliminei, com certeza por eliminação é a letra B. Então a letra C, ó, P e não P. Vamos lá? Se aqui for verdade, aqui é falso e vice-versa. Verdade e falso, falso e verdade. Vamos lá? Agora para a tabelinha da conjunção. Falso, ou melhor, verdade e falso, falso e verdade. Vai ser sempre falso. É exatamente o que a questão quer. Portanto, já sei que a resposta está lá na letra C. Continuando. Questão de número 3, que diz assim. Analise a proposição B abaixo para responder a questão 3. Se Ingrid é jovem, então pode se casar e viajar. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença logicamente equivalente a B. Vamos analisar aí a sentença? Se Ingrid é jovem, então pode se casar. Nós temos sim, então, como conectivo, e temos também o E. Então, se alguma coisa, então outra. E dentro dessa segunda proposição aqui, que no caso é composta, eu tenho o conectivo E. A questão que é a equivalência lógica dessa proposição. Eu vou te mostrar como é que você faz isso sem ter que decorar. Se você souber de cabeça, melhor ainda, mas eu vou te mostrar como é que faz. Vamos falar do sim então, porque é se alguma coisa, então outra. Então vou colocar aqui assim, A, B, ficou pouco torto? Ficou bastante torto, mas não tem problema não. VV, VF, FV, FF. E aí o valor lógico disso aqui, lembra, só vai ser falso no sim então quando tiver VF, nessa ordem. Então, do contrário é sempre V. O que eu quero é equivaler logicamente isso daí, ou seja, eu preciso dos mesmos valores lógicos, V, F, V, V. Deixa eu colocar aqui, ó. V, F, V, V. Agora eu vou olhar aqui, ó. Onde que eu tenho 3 V's e um F? Qual tabelinha? Eu tenho 3 V's e um F aqui, na própria condicional, né? V, V, V e F, independente da ordem, tá? E tenho também na disjunção inclusiva, ó, V, V, V e F. O que eu concluo a partir disso? Eu tenho duas maneiras de equivaler o sim então. Com o próprio sim então ou com a disjunção aqui, no caso com o ou. Eu vou começar pelo próprio sim então. Vou reescrever o conectivo. Como a única que eu tenho diferente é falso, então eu vou analisar por aí. Para ser falso no sim então, precisa ser verdade na primeira e falso na segunda. E eu tenho VF aqui já é falso. E se eu trocar os valores? Ó, se for V aqui e falso aqui, também dá falso. Eu trocando, eu estou lendo de trás para frente e negando. Então, se eu quero equivaler o sim então, eu posso voltar negando. Viu? Nem precisa decorar, já que você pode provar como é que você chega a esse negócio aí. Mas se decorar é mais fácil, mais rápido. Pelo menos isso aqui precisa decorar. Então a primeira forma de equivaler o sim então é voltar negando. A segunda forma, e você pode testar isso aqui na tabela, não tem problema, você vai ver que vai dar certinho. A segunda forma, já que eu percebi que tem com ou também, eu vou colocar o conectivo ou aqui e vou reescrever aqui, ó, VF, VV. É o que? Vou analisar lá o ou. Só é falso quando eu tenho as duas falsas. Então, aqui é falso, tenho verdade e falso, isso aqui precisa ser falso, para que seja falso com o conectivo ou. Então eu nego a primeira, ou repito a segunda. Segunda, e agora eu tenho as duas equivalências aí do sim então. Volto negando, repito a primeira, ou melhor, nego a primeira ou repito a segunda. Vamos lá para a questão? Eu vou analisar as alternativas. Ó. Ingrid é jovem? Nada a ver. Todas as outras alternativas eu tenho se alguma coisa, então outra. Então eu já sei que eu vou usar essa equivalência aqui, ó, voltar negando.
nós temos a proposição: se Ingrid é jovem, então pode se casar e viajar. Só um adendo: a negação do e é ou. Falou? E o oposto também, o vice-versa, né? Então, a negação do ou é e. Sempre assim. Vamos lá. Então, vou voltar negando. Se Ingrid é jovem, então pode se casar e viajar. Voltar negando seria o quê? Se não pode se casar ou não pode viajar, então Ingrid não é jovem. Lá na letra B. Vamos para a próxima? Questão de número 4. Que diz: Celso afirmou: se eu ganhar um aumento salarial, essa semana trocarei de carro e reformarei a casa. Se Celso mentiu, é correto concluir necessariamente que Celso, mesma coisa, né? Se, então, só que o então está implícito aqui, mas está lá o se então. E depois temos ainda o conectivo e. Só que agora o que está rolando? Celso mentiu. Opa! E se ele mentiu, qual é a verdade? O que é correto concluir? O oposto do que ele disse, né? Se eu digo para você que eu não estou com sede e é uma mentira, a verdade é estou com sede. Então, quando eu tenho uma mentira e eu quero a verdade, eu preciso negar essa mentira. Moral da história, a questão está me pedindo para negar essa sentença aí. Vamos lá. Você já sabe equivaler, acabei de te ensinar. Agora eu vou te ensinar a negar, usando lá as tabelas que eu falei para ti. Como eu quero a negação do sim então eu vou ter que trocar os valores lógicos. V, F, V vai ficar F, V, F, F. Onde que tem 3 Fs e 1 V? Aqui, ó. Vou voltar aqui. Olha lá. 3 Fs e 1 V. É no E. Então eu já te afirmo que aqui é o conectivo E. O que mais? Bom, só é verdade no E quando é tudo verdade. Então eu vou analisar aqui, ó. Eu tenho verdade aqui, eu tenho a primeira verdade e a segunda falsa. Para entender aqui como é que faz essa negação, então eu repito a primeira e nego a segunda, porque eu quero que seja verdade. Então, não B. Pronto. O que nós acabamos de entender? Nós acabamos de entender, ó, as equivalências do sim então e a negação. E a negação então é repetir a primeira e negar a segunda. Vou analisar onde tem isso aí, né? Repita a primeira, já não é não aqui, né? Porque está negando já a primeira. Então é ou a letra A ou a letra D. Se eu ganhar um aumento salarial essa semana, trocarei de carro e reformarei a casa. Precisa lembrar que o e a gente troca também, vai negar, vou negar a segunda, troco pelo ou. Então, ganhou um aumento salarial essa semana e, trocando sim então pelo e, não trocou de carro, agora nego o e, ou não reformou a casa. Lá na letra D. Vamos para a próxima questão. Ou para as próximas, né? O texto diz assim para a gente: para responder às questões 5 e 6, considere a tabela abaixo em que V e F representam os valores lógicos verdadeiro e falso, respectivamente. Tranquilo, né? Temos uma tabelinha aqui, já volto nela. 5. Os valores que preenchem correta e respectivamente as lacunas denotadas por 1, 2, 3 e 4 são... Voltando na tabela. Tenho duas proposições simples, P e Q. E aqui, VV, VF, FV, FF, normal. A gente já viu isso algumas vezes, acabei de fazer aqui com vocês. E temos se P, então não Q. Beleza. Eu preciso saber quais são os valores lógicos aqui, com esse conectivo e negando aqui o Q. De cara, como está negando o Q, percebeu que aqui o Q não está sendo negado, está só Q e aqui está não Q? Eu vou escrever essa negação. Eu quero não Q. Então, quer V vira F, quer F vira V. Troco tudo, né? Que eu estou negando. E no sim, então, eu tenho que lembrar
que vai ser falso somente se for VF, nessa ordem. Então, teremos VF. Com então, já sei que é falso. VV, não tem VF, é verdadeiro sempre. Então, FF também é verdadeiro, FV também é verdadeiro. Eu sei então que os valores que preenchem correta e respectivamente lacunas denotadas por 1, 2, 3 e 4 são FVVV. FVVV, a letra C. Rapidinho de fazer também, né? Vamos para número 6. Aqui. A 6 diz: se na fórmula, se P, então não Q, que determina os valores que devem preencher a terceira coluna da tabela, o sinal de implicação, no caso esse sinal aqui, for substituído por um sinal de conjunção, que é esse aqui, as lacunas denotadas por 1, 2, 3 e 4 deverão ser corretas e respectivamente preenchidas por um textão. Enrolou bastante, falou bonitinho, claro, mas só falou assim, ó, troca o sim então pelo E e me dá os valores lógicos aí. Então é isso que eu vou fazer. Aqui no caso, esquece o sim então. Agora vamos pensar no E. Deixa eu botar aqui do ladinho, assim. V, vamos relembrar, antes de eu começar, o E, ele só vai ser verdadeiro se for tudo verdadeiro, do contrário é sempre falso. Se tiver uma falsa, já é falso, pelo menos uma falsa. Vamos lá, V e F, isso é falso. V e V, isso é verdade. F e F, falso. F e V também é falso. Então, ficaremos com F, V, F, F. Onde que tem isso? Cadê? F, V, F, F. Letra D. Essa daí. Número 7. Que diz: considere verdadeiras as proposições A e B abaixo. Então temos a A, temos a B. Já volto. Pode-se então concluir logicamente a partir das proposições A e B que é verdadeira a proposição. Nós temos duas proposições, uma com conectivo E e outra com conectivo sim então. Como a questão, né, diz que as proposições são verdadeiras, olha aqui, vamos lá na conjunção, vamos começar por ela. Para ser verdade na conjunção precisa o quê? Ser verdade cada uma das proposições simples. Então, como isso aqui eu já sei que tem valor lógico verdadeiro, a única possibilidade que eu tenho é que P seja verdadeiro e não Q também seja. Tranquilo? Aí, percebeu que eu tenho Q aqui? Se não Q é verdade, Q tem que ter valor lógico contrário, é falso. Olha aí, nós temos o conectivo sim então com a segunda sendo falsa. Vamos lá na tabelinha? Conectivo sim então com a segunda sendo falsa. Eu tenho a segunda sendo falsa aqui e tenho a segunda sendo falsa aqui. Só que lembra que o conectivo, ou melhor, as proposições A e B têm valor lógico verdadeiro num todo? Se eu pegar esse segundo aqui sendo falso, com o primeiro verdadeiro, dá falso. Não é o que eu quero. Com esse segundo sendo falso e o primeiro também sendo falso, me dá V. Então eu descubro que para ser verdade aqui no sim então, precisa ser falso lá no primeiro e no segundo. Acabou a questão, já sei. Aí o que a questão quer? Mas vou ler de novo. Pode-se então concluir logicamente a partir das proposições A e B que é verdadeira a proposição. Qual proposição é verdadeira? P, não Q. Aqui no caso o F o R é falso, então não R. Sim? Então vamos ver qual é a verdadeira. Letra A, já foi. Se R é falso, é verdade o quê? A negação, não R. Letra A. Vamos continuar? Questão de número 8. E aí, acabou-se. Acabaram-se as questões de lógica proposicional. Agora é raciocínio lógico, né? Ou matemática. Matemática básica. Dos alunos de uma escola que são ouvintes de 3 bandas, A, B e C, há 6 pessoas que ouvem as bandas A e B, 5 que ouvem as bandas B e C e 3 pessoas que ouvem as bandas A e C. No total, o número de alunos ouvintes de pelo menos uma dessas 3 bandas é igual a 25. Se as quantidades de pessoas que ouvem apenas a banda A
apenas a banda B e apenas a banda C são iguais a 6, 4 e 3 respectivamente, então o número de pessoas que ouvem as três bandas é igual a... Essa é uma questão, quando você lê, que você pode usar para resolver diagrama de Venn. Não é difícil, porém, você precisa ter feito outras questões para que fique cada vez mais fácil. E aí eu já vou te explicar o seguinte. Diagrama de Venn é nada mais, nada menos do que desenhar aquilo que eu acabei de ler. Então, eu sei que dos alunos de uma escola que são ouvintes de três bandas, banda A, banda B, banda C. Eu vou colocar aqui dentro três conjuntos. Conjunto A, conjunto B e conjunto C. Assim. Por que eu fiz eles assim? Porque a questão depois fala, né? Há 6 pessoas que ouvem as bandas A e B. Então, A está aqui, B está aqui. Então, 6 pessoas estão aqui dentro. Ó, com isso aqui tudo incluído. Então, vou colocar 6 aqui. Temos mais o quê? 5 que ouvem B e C. B e C está aqui. Ó, com isso aqui tudo incluído. 5. Ficou meio pequenininho porque não tem muito espaço, mas não tem problema não. E 3 que ouvem A e C. Então, A e C é isso aqui tudo, 3. No total, o número de alunos ouvintes de pelo menos uma dessas 3 bandas é igual a 25. Ah, outro detalhe. Como diz, dos alunos de uma escola que são ouvintes das 3 bandas, então não tem nenhum desses alunos pesquisados que não são ouvintes. Então, fora desses ouvintes de banda A, banda B e banda C, não tem ninguém. É 0. Agora sim, no total, o número de alunos ouvintes de pelo menos uma dessas 3 bandas é igual a 25. Isso tudo aqui, então, é 25, total de alunos pesquisados. Se as quantidades de pessoas que ouvem apenas a banda A, apenas a banda B e apenas a banda C são iguais a 6, 4 e 3 respectivamente, então ó, a banda A, a galera que ouve a banda A, é isso aqui tudo. Quem ouve apenas a banda A, não ouve nem B nem C, seria esse pedaço aqui que eu estou colocando com lápis. Então, para representar que é apenas a banda A, eu vou colocar um menoszinho. E aqui seriam 6 pessoas. Mesmo raciocínio para a banda B, apenas 4. E para a banda C, apenas 3. Então, o número de pessoas que ouvem as 3 bandas é igual a... No caso, precisaria desse do meio aqui. Para ficar mais fácil, talvez entendeu, eu vou chamar de X. Certo? Lembra que eu te falei que aqui, ó, quem ouve A e B é 6, está incluindo tudo isso daqui? Quem é que ouve apenas A e B? Apenas A e B seria esse pedacinho. Se tudo isso daqui é 6 e esse pedaço é X, esse pedacinho aqui seria diminui o X, 6 menos X. Vai ficar bem pequeno, talvez até ruim de ver, mas para os outros aqui ó, é o mesmo raciocínio. Então eu vou colocar aqui fora 3 menos X e aqui 5 menos X. Falou? Esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Somando todos esses pedaços, ó, somando tudo isso daqui, tem que dar o total, que é 25. Esse que é o macete. Então, eu vou somar, ó, 6 mais 4 mais 3 mais esse pedacinho aqui que é 6 menos X, esse aqui que é 3 menos X, esse aqui que é 5 menos X e esse do meio aqui que é X. Tudo isso aí somado tem que ser igual a quem? Ao total, que é 25. Só coloquei para cá, para a esquerda, porque acabou meu espaço à direita, tá? Mas poderia botar igual a 25 aqui, não ia mudar nada. O que a gente tem? 25, então, é igual a 6 mais 4, 10, mais 6, 16, mais 3, 19. Eu já posso somar aqui, para ficar talvez até mais fácil, né? 19 mais 8, 27. Então, já vou colocar aqui, ó, 27. Perceba que eu tenho aqui menos x e mais x. Então, corta. Menos 2x. Menos x é menos 2x. E aí, eu posso passar o x, 2x para cá, tal, ou você pode pensar, 27 menos o que dá 25? 27 menos que número que dá 25?
menos 2, não é isso? 27 menos 2 dá 25. Então, no lugar de 2x, eu coloco 2. 2x, então é igual a 2. Se 2x é igual a 2, o x vale o quê? Que número vezes 2 dá 2? 1. Pronto, o valor de x é 1. Letra A. Questão de número 9, que diz: a senha de bloqueio de um celular é composta de 5 algarismos numéricos distintos tomados do sistema decimal. O número de senhas de bloqueio desse celular que podem ser formadas nessas condições é igual a... São 5 algarismos distintos. 1, 2, 3, 4, 5. Possibilidades para o primeiro algarismo. Eu tenho de 0 a 10, né? São os algarismos que nós temos. 10 possibilidades. Para o segundo, 9, porque são distintos. Um já foi usado aqui. Não posso repeti-lo. Para o terceiro, 8, porque já foram usados 2. Acho que deu para entender, né? Depois 7, depois 6. Multiplico todo mundo porque é uma coisa e outra. Preciso desse aqui, e esse aqui, e, etc. 9 vezes 8, 72. E 7 vezes 6, 42. Então, 72 vezes 42 vai dar o quê? 2 vezes 2, 4. E o final já é... Perceba, olha só para você entender. Isso aqui dá 72, isso aqui dá 42, né? A conta que vai dar aqui, que eu não sei qual é vezes 10. Então, o final aqui é um zero. E 2 vezes 2 é 4. Só tem uma alternativa com isso. Letra B. Então, eu não vou fazer a conta, porque não precisa. Se tivesse mais de uma assim, né, 0 e 4 aqui no final faria. Mas deu para entender o macete? Precisa ir usando esse tipo de coisa porque você ganha tempo nas questões. 10ª e última questão, graças a Deus. Kátia colocou em sua bolsa um livro de literatura, um livro de filosofia, um de religião, escolhidos aleatoriamente dentre os livros que possui. Se Paulo, um cara aleatório, sabe que Kátia possui no total 4, 10 e 5 livros de literatura, filosofia e religião respectivamente, então a probabilidade de que Paulo acerte com um único palpite os 3 livros que Kátia colocou em sua bolsa corresponde a... Vamos lá. Muito tranquila a questão. Literatura, filosofia, religião. O cara tem que acertar, não é isso? Ela colocou um livro de cada. Quantos ela tem de literatura? 4. Então a chance de acertar é 1 em 4. Quantos tem de filosofia? 10. Uma chance em 10 de acertar. Quantos tem de religião? 5. Uma chance em 5 de acertar. Não vai acertar o primeiro. E, acabei de falar, né? Quando for E, multiplica. Quando for OU, aí soma. Acerta o segundo. E, acerta o terceiro. Multiplicando essas frações, vai me dar minha possibilidade. 1 vezes 1 vezes 1 sobre 20 vezes 10, 200. Como está percentual, basta dividir por 2, ó, para achar um 100 lá embaixo. Vamos ficar com o quê? 0,5 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,5%. E acabamos. Qualquer dúvida, fala comigo nos comentários. Não se esqueça do joinha maravilhoso. Compartilhe esse vídeo para quem tem lógica proposicional como uma das dificuldades da vida. Não se esqueça de se inscrever. Até o próximo. Um abraço. Fica com Deus.